Esse é um daqueles livros que, depois que você lê, a sua percepção do mundo muda. Porque, depois de quase 5 séculos de capitalismo, ainda há pessoas que passam fome, mesmo com uma suposta superprodução que seria capaz de erradicar a miséria? Por que há tantos mendigos em situação de abandono, sem casas, nas grandes metrópoles? Será que é possível erradicar tais males no mundo? Posso dizer que A Conquista do Pão, de Kropotkin, é capaz de responder a essas perguntas. Quando nascemos, já temos um patrimônio enorme em nossa sociedade: casas, prédios, automóveis, escolas, hospitais, a arte, a ciência, enfim. O mundo ao nosso redor é repleto de maravilhas que, por sorte ou por azar, podem parte delas entrarem ao nosso alcance ou não. Mas sabemos que hoje só temos todo esse ambiente que nos cerca porque as pessoas trabalharam nisso. Nada do que é construído por nós nasce do nada, e isso é óbvio. Mas se esses trabalhadores são que constroem a nossa sociedade, porque muitos desses não têm acesso a isso? Bom, porque é alguém que toma posse do trabalho alheio, e muitos dizem que isso é justo, afinal, ele é quem contratou esses trabalhadores. Ou seja, o trabalhador, para sobreviver à nossa sociedade, deve vender a única coisa que tem, seu corpo, que dá origem à palavra proletariado, senão ele morre. Então, esse trabalhador explorado, juntamente com outros milhões, constroem diversas maravilhas, mas recebem apenas aquilo que é necessário à sua sobrevivência. Às vezes nem isso. E eu te pergunto novamente, esse sistema vigente é justo? Está funcionando para todos? Será que é justo você nascer pobre e morrer pobre? Ou no máximo chegar à classe média, já que a educação é um privilégio? Penso que normalizamos algumas coisas injustas. As coisas poderiam ser melhores. Afinal, somos seres inteligentes. Podemos assim utilizar a nossa inteligência para melhorar o mundo. Mas como? Na escola, na matéria de geografia, aprendemos sobre a teoria malthusiana. Basicamente diz que enquanto o nível da força de produção cresce em uma progressão aritmética, os seres humanos geram filhos e filhas em uma progressão geométrica, o que explicaria a fome em um contexto de urbanização. A solução de Malthus, basicamente, seria praticar castidade. Mas para Kropotkin, esse não é o motivo da fome, é outro, porque os seres humanos produzem mais mercadoria do que geram filhos. O problema é como essas produções estão sendo distribuídas. Essa produção não chega a todos, senão não teria tanta casa vazia ou sendo alugada enquanto o número de mendigos só vem aumentando. O tanto de terras vazias que poderiam, de forma inteligente, ser cultivadas para abastecer toda a população, o tanto de utensílios que poderiam ser produzidos para as pessoas com auxílio das máquinas, mas não, isso tudo tornou-se mercadoria, ou foi expropriado por poucas pessoas que detêm o poder. Ou seja, coisas básicas para a sobrevivência foram expropriadas para gerar lucros ao assambarcadores. Os governos, mais de esquerda, dão as suas soluções. Programas como Minha Casa Minha Vida, escolas públicas e hospitais públicos são exemplos disso. Mas até os governos não conseguem suprir a todos o que elas precisam para sobreviver. Isso se dá porque, independente de quem esteja no governo, o Estado ainda será um aparato para oprimir uma classe inferior. Por isso, os anarquistas são contra qualquer tipo de hierarquia, são contra as classes. Enquanto não há posse comum dos instrumentos de trabalho e dos bens de consumo, que não são propriedade pessoal, comentarei isso daqui a pouco, ainda haverá desigualdade, porque o capitalismo funciona assim e foi instalado assim. Não podemos esquecer o que aprendemos em história sobre a Revolução Industrial, onde camponeses foram expulsos de seus mansos comunais e foram obrigados a vender suas forças de trabalho nas indústrias, se não quisessem morrer. Para acabar com isso, temos que tomar de volta o que é de nosso direito. Todos têm o direito de sobreviver, no mínimo, sem que seja preciso vender seu corpo. Não estou dizendo para assaltarmos todos os milionários, sermos Robin Hood, mas sim todos em conjunto possamos derrubar um sistema vigente e construir uma nova sociedade. Se assambarcar nossas terras, tomemos elas de volta. Afinal, a fortuna dos ricos gera a miséria dos pobres. O que queremos é que a propriedade privada se torne comum a todos, que não é o mesmo que a propriedade pessoal. Uma coisa que os marxistas lutam é pela socialização da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, terras, oficinas, manufaturas, etc. Mas os anarquistas, além de expropriar os meios de produção, também querem expropriar os bens de consumo. Não podemos confundir bens de consumo com propriedade pessoal também. Propriedade pessoal é tudo aquilo que é pessoal, são as suas coisas. Bens de consumo são alimentos, vestuários, habitação, tudo aquilo que as pessoas devem ter para elas, aquilo que deveria ser pessoal para elas. Mas então não é a mesma coisa? Não, porque as pessoas
pessoas que não têm casa, não têm comida e não têm roupas, nós sabemos que há casas que não estão sendo habitadas. Há uma grande quantidade de alimentos que não chegam a todos, e a indústria da moda gera um desperdício de peças de roupas lastimável. Não estou sugerindo para tornarmos muquiranas, porque isso seria deixar as coisas como estão e colocaria a nossa vida em risco, mas sim que tomemos ação para mudar as coisas como estão, porque não é justo que não há casas para todos, sendo que há muitas casas vazias ou sendo alugadas, e quem está pagando o aluguel de uma casa possa ter aquela casa para ela, e quem está em uma situação de rua possa expropriar sim uma casa em que ninguém habita. Mas isso só será possível por meio de uma revolução. E claro, que depois da revolução, que novas casas possam ser construídas para pessoas que estão em um lugar insalubre, com as mãos dos trabalhadores daquela comuna anarquista. O mesmo vale as roupas, que o povo que não tem o que vestir possa ocupar armazéns e tomar aquilo que lhe é preciso. Novamente, não estou dizendo para que se roube a roupas dos outros. Felizmente, nos dias de hoje, há bazares, onde roupas são cobradas por um valor ínfimo, mas apenas isso não basta. Para a alimentação, de início, poderia ter grandes cozinhas para nutrir aqueles que sofrem de insegurança alimentar, ou não, enquanto os trabalhadores expropriam grandes terras para a criação de cereais e de animais. Mas isso já seria um exercício de imaginar o futuro possível e material. Nos dias de hoje, há projetos de distribuição de alimentos em bairros periféricos, como fez o MST na pandemia, mostrando mais uma vez que um coletivo solidário é capaz de fazer. De início, a sociedade anarquista estará preocupada em suprir o básico a toda a população, conforme a sociedade for desenvolvendo-se. Poderemos pensar como que o trabalhador poderá usar o seu tempo para a arte, para a ciência e para o entretenimento. Com o avanço da ciência e da tecnologia, podemos produzir muito mais do que nos séculos passados, em um espaço de tempo reduzido. Com isso, não será mais preciso trabalhar mais do que 5 horas no dia, porque podemos usufruir da nossa inteligência para produzir muito. Se todos trabalham junto para a sua comunidade e com isso o tempo do trabalho é reduzido, sobrará tempo para o homem usar o tempo restante do seu dia para o que ele quiser. Kropotkin ressalta: perderá a literatura alguma coisa com isso? O poeta será menos poeta depois de ter trabalhado nos campos ou colaborado com as suas mãos a multiplicar a sua obra? O romancista perderá do seu conhecimento do coração humano depois de ter acotovelado o homem na oficina, na mata, no traçado de uma estrada ou ateliê? Propor essas perguntas, responder-lhes. Certos livros serão talvez menos volumosos, mas imprimir-se-ão menos páginas para dizer mais. Talvez se publiquem menos nomenclatura, mas o que se imprime será mais bem lido, mais bem apreciado. O livro dirigir-se-á a um círculo mais vasto de leitores, mais instruídos, mais aptos para julgá-lo. Demais, a arte de imprimir, que tem progredido tão pouco depois de Gutenberg, está ainda na infância. Precisa-se ainda 2 horas para compor em letras móveis o que se escreve em 10 minutos. Procuram-se processos mais expeditos de multiplicar o pensamento, onde se achar. Enquanto o capitalismo faça com que os trabalhadores não tenham tempo para se dedicar à arte e à ciência, a não ser conteúdos de rápida e fácil apreciação, como as redes sociais, na sociedade anarquista, todos teriam tempo para consumir e produzir mais conteúdos longos e aprofundados. Teriam mais tempo para dedicar ao lazer e à diversão, porque não haveria mais exploração no trabalho. Todos trabalhariam apenas o necessário para manter a sua comuna. Já que a arte não estará mais ligada à indústria, naturalmente surgirão associações para divulgar e produzir obras artísticas. Talvez também movimentos de peças teatrais em locais públicos aumentem, mas não por falta de orçamento, e sim porque será do público e não mais elitizado. As máquinas e os robôs também já auxiliam em tarefas em casa, e elas poderão ser utilizadas em maior escala por nós, evitando que pessoas, sobretudo as mulheres, sejam escravas do avental. Mas isso também já tem ocorrido nos dias de hoje. As mulheres já estão tomando uma maior autonomia do que nos séculos passados, mas temos muito a melhorar. Portanto, o movimento feminista também é muito importante para o anarquismo. O Estado. Este deverá sim ser abolido, mas sem o Estado e sem repressão, como ficarão as instituições governamentais? Há várias instituições que não são governamentais. Um exemplo que o livro traz é que caminhos de ferros foram estabelecidos sem intervenção de Estado central, isso na Europa. Um outro exemplo são as sociedades da Cruz Vermelha, que mesmo não estando vinculados a qualquer governo, há vários voluntários, cerca de 97 milhões, que, juntos, ganharam o Prêmio Nobel da Paz por ajudarem os feridos
períodos de guerra. Esses dois exemplos já mostram que as pessoas conseguem fazer suas tarefas bem feitas, sem que tenha um estado ou um governo no meio. Mas para complementar, temos o exemplo de Rojava, que é uma região autônoma com cerca de 4,6 milhões de habitantes. O bem-estar que é assegurado a elas fazem com que o trabalho consiga suprir a toda a população. Uma coisa que gera dúvida no anarquismo é em relação ao trabalho, principalmente quando não se é defendido a existência do salário. Nessa suposta sociedade, as pessoas iriam trabalhar? Ora, por que alguém trabalharia sem ganhar um salário? Simples, porque o trabalho não é forçado. Quando o trabalho é livre e o trabalhador tem o seu bem-estar assegurado, ele terá mais vontade de trabalhar. Afinal, esse trabalho que mantém o seu bem-estar e o da sua comunidade. O trabalho de hoje aliena o trabalhador. Ele é obrigado a fazer uma tarefa que é, na maioria das vezes, fragmentada e repetitiva, por um longo período de tempo, algo em torno de 8 horas diárias ou até mais, para, no fim, ganhar um salário ruim. Qual das duas opções fará que o trabalhador tenha mais vontade de trabalhar? Ah, mas se o trabalhador não for obrigado a trabalhar para receber um salário, ele ficará preguiçoso e esse sistema anarquista quebrará. Você pode pensar, mas isso é o mesmo que dizer que se um escravo não for obrigado a trabalhar para se manter uma senzala, senão ele é chicoteado ou até morto, ele ficará preguiçoso. Uma coisa não se relaciona com a outra. O assalariado, ele trabalha não porque ele quer receber um salário, mas porque ele quer sobreviver. São coisas diferentes. Mas vamos supor que sim, alguém decida ficar na ociosidade. É só por causa disso que todas as comunas anarquistas cairão por terra e será necessário voltar ao capitalismo? Novamente, com a tecnologia que temos hoje, um pequeno grupo de trabalhadores é capaz de produzir uma grande quantidade de produtos. E outra, Kropotkin investiga a origem da ociosidade, e a conclusão que ele chega é que os ociosos são pessoas que sentem preguiça ao trabalhar por não terem temperamento ou capacidade para fazer tal tarefa. Quando a tarefa é prazerosa, não há preguiça. E um trabalho não alienado gerará certamente menos preguiça do que um trabalho alienado. Um outro ponto, nós pensamos que, se o trabalho for pensado e executado de forma inteligente, não será ele preciso ser fragmentado. Também pensamos que não existe um trabalho superior a outro. Muitos defendem que um trabalho manual é inferior ao trabalho do pensamento, o que justificaria que um trabalhador manual deveria receber bem menos do que alguém que faz um trabalho mais técnico. Então significa que um engenheiro que utilizou de seus conhecimentos de exatas para arquitetar uma casa deve receber mais do que um pedreiro que construiu a casa? Não, para nós não tem trabalho mais ou menos importante. Ambos são importantes, porque sem um desses a casa não estaria feita. Nenhum trabalho deve ser inferior ao outro, porque todos são importantes. Fazer que um trabalhador ganhe mais por ter mais conhecimento técnico é criar uma hierarquia entre os que sabem mais e os que sabem menos. E se há hierarquia, terá exploração. É incrível como esse livro foi projetado, é de fácil entendimento e ele tira diversas dúvidas sobre o anarquismo comunista. Caso isso tudo pareça utópico demais, o autor deixa claro que o método para se implantar o anarquismo não comete os mesmos erros que se cometeram na Revolução Francesa, porque o revolucionário não pensa apenas na emancipação dele, e sim na emancipação de sua comunidade. O método anarquista comunista quer que todos os pobres tenham a oportunidade de ter uma vida melhor, sem exploração, sem hierarquias, sem propriedade privada. Enfim, que todos tenham o que precisam para sobreviver, isso só será possível se nós trabalharmos juntos, tendo um horizonte e um método. E os exemplos citados e os outros não mencionados já clarificam que esse caminho é possível, basta apenas termos a iniciativa. Bom, isso aqui deu um trabalhão, então, se for de seu interesse, compartilhe, deixe seu like e comente o que achou. Também sinta-se à vontade para me corrigir caso eu tenha falado alguma coisa de errado. Um abraço e até mais.